Bom dia, professores e professoras do campo. Vamos iniciar uma série de aulas hoje sobre a questão da educação do campo. Meu nome é professora Maria Nalva Rodrigues de Araújo, eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia há mais de 30 anos e lido com essa questão da educação do campo já faz muitos anos, cerca de 20 anos, vai fazer o ano que vem, que a gente trabalha com essa questão da educação do campo a partir das conferências de 98, 97 e 98. Bom, a gente organizar as aulas de educação do campo da seguinte forma. Pensamos começar, a princípio, com um debate sobre a questão da educação e a formação humana. Depois, uma segunda aula, nós vamos trabalhar com a perspectiva da organização do espaço agrário brasileiro, que a gente chama de questão agrária e modelo de desenvolvimento. No terceiro momento, nós vamos discutir o que é a educação do campo a partir desse espaço agrário e vamos, no quarto momento, discutir a questão da legislação, a questão das conquistas. Então, isso vai estar dividido em umas 5, 6 aulas. Então, hoje, na verdade, a gente vai discutir a questão da educação e da formação humana para a gente compreender como é que o ser humano se forma, quais são os elementos fundantes da formação humana. A partir desse debate, a gente compreender a necessidade da educação, da escola, da formação, e por que os trabalhadores do campo brasileiro necessitam desse acesso à educação escolar e não escolar. Bom, então a gente vai começar compreendendo, fazendo uma pergunta, como é que se dá a construção do ser humano. A princípio, nós vamos ver como é que diferencia, o que diferencia, na verdade, o ser humano na sua essência dos demais animais. A nossa questão central é essa, é pensar por que os seres humanos, diferentes dos demais animais, eles precisam de alguns elementos, de alguns atributos que os animais não têm e que essas questões são necessárias para a vivência humana. Então, pensando a nossa questão, pensar o seguinte, o que diferencia na essência, na sua profundidade, o ser humano dos demais outros animais. Então, diferente dos demais animais, que se adapta à realidade natural, o ser humano necessita adaptar a natureza às suas necessidades vitais. Ou seja, o ser humano precisa transformar a natureza e produzir seus meios de vida, os meios que garantam a sua existência. Os animais, eles necessariamente, o que tiver para eles vão se adaptando. O ser humano, diferente dos animais, eles adaptam a natureza ao seu favor. Eles produzem a natureza ao seu favor. E para transformar a natureza ao seu favor, ele necessita de desenvolver uma atividade fundamental. Essa atividade é a atividade de trabalho. Bom, então, para realizar o trabalho, o que é necessário ao ser humano? Qualquer ser humano, para realizar o trabalho, o que ele faz? Ele necessita, a princípio, a partir de uma necessidade que ele tem, de uma necessidade vital, ele imagina uma solução. Olha só o que o ser humano vai fazer. Ele imagina uma solução, ele planeja, ele faz escolhas e aí ele leva ação. Então, olha a diferença do ser humano para os demais animais. Os seres humanos, para realizar qualquer tipo de trabalho, eles fazem um movimento de pensamento e de ação que os demais animais não fazem. Os demais seres biológicos, para realizar qualquer ação, eles agem de forma direta. O ser humano, diferente dos demais animais, ele tem uma capacidade de pensamento, ele movimenta o que nós chamamos de músculos cerebrais, ele planeja, ele faz escolhas e ele realiza trabalho. Portanto, esta ação fundamental nos faz humanos. Essa ação fundamental nos leva a criar objetos, a criar outras possibilidades diferente dos animais que não criam. Aí vocês hão de me perguntar, sim, mas os animais também trabalham. Sim, nós dizemos assim, os animais trabalham, mas os animais não desenvolvem este movimento de pensamento e de ação, de planejamento e tal, como os seres humanos fazem. Então, esta atividade fundante do ser humano faz com que o ser humano vá se distanciando da vida biológica, da vida animal. Então, nós humanos criamos novas possibilidades, criamos novos objetos e, a partir do trabalho, o ser humano, enfim, criou todo esse mundo cultural que nós falamos, né?
Então, os seres biológicos trabalham, mas eles repetem os mesmos gestos há bilhões e bilhões de anos. Diferente dos animais, os animais, aliás, os animais repetem os mesmos gestos há bilhões e bilhões de anos. Os seres humanos, a cada ação que ele planeja, que ele pensa, que ele faz escolhas, esse ser humano produz um novo objeto e remete para uma nova necessidade. Ao fazer isso, o ser humano também vai produzindo novos conhecimentos. Então, nós vamos diferenciando dos animais justamente por isso. Nós, humanos, produzimos nossos objetos, remetemos para as novas necessidades e os animais repetem sempre o mesmo gesto, né? O Marx, que é um autor lá do século XIX, ele diz assim, que a abelha constrói colmeias, o João de Barro constrói casas de fazer, inveja qualquer arquiteto. Entretanto, esses animais produzem esses artefatos e repetem as mesmas coisas há bilhões e bilhões de anos. Diferente o ser humano, que começou a produzir a sua moradia de uma forma, né, embaixo das cavernas, né, na história da humanidade, e hoje já produzem arranha-céus, já produzem outras formas de viver, né? Então, olha, observe como o ser humano, a partir desse movimento de pensamento e ação, de reflexão e ação, ele vai avançando para além dessa vida apenas de se adaptar à natureza como ela tem. Então, como a gente, continuando, a gente explicou para vocês dessa diferenciação entre o ser humano e os demais animais, nós recorremos a Marx, que mostra bem essa diferença quando ele fala que uma aranha executa operações semelhantes à do tecelão e a abelha opera mais que um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas, segundo Marx, então, como a gente colocou, é importante a gente pensar sobre essa diferenciação entre o ser humano e os demais animais. A gente recorreu a Marx para mostrar como essa diferenciação se dá, né? Marx explica bem essa diferenciação quando ele diz, olha, o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente, ele, o ser humano, né? Figura na mente a sua construção antes de transformá-la em realidade. Aquilo que nós explicamos anteriormente, de que o ser humano, quando vai trabalhar, ele faz um movimento de pensamento, ele antecipa em suas ideias aquilo que ele pretende fazer, né? Então, ele antecipa na mente antes de transformá-la em realidade. No fim do processo do trabalho, aparece um resultado que já existia antes, idealmente, na imaginação do trabalhador. Então, pensando bem, o ser humano não transforma apenas sobre o material que ele faz. Ele transforma também a si próprio. É isso que nós precisamos de pensar. Então, um trabalho realizado sobre essas bases, um trabalho em que o ser humano figura na mente aquilo que ele vai fazer, esse trabalho potencializa mudanças não apenas no mundo material, mas também na própria pessoa, né? A pessoa também vai se alterar a partir desta realização do trabalho. Nós trouxemos também, então é importante a gente pensar, então, quando o ser humano faz essa diferenciação, ele cria objetos culturais, o que ocorre geralmente? Então, ele realiza um processo de trabalho. Então, diferentemente daquilo que a gente pensa ao longo de nossa vida e que a gente aprende, que trabalho é somente emprego, não, o trabalho é uma atividade importante que vai nos constituindo enquanto humanos. Ou seja, por que ele vai nos constituindo enquanto humanos? Ou seja, não basta a gente apenas ter 2 pés, e 2 braços e uma cabeça para se constituir humano. O que vai nos constituindo humanos é esta capacidade que a gente vai tendo ao longo de nossa vida de produzir a nossa própria existência através de um trabalho pensado, refletido, constituído e criando objetos culturais, os quais não existiam antes, mas que a gente, ao transformar a natureza, cria este mundo que a gente chama de processo de cultura. Então, Marx, ao pensar essa diferenciação do ser humano para os demais animais, ele conceitua o que é isso que essa atividade tão importante em nossa vida chamada trabalho. Então, para Marx, o trabalho é um processo entre o homem e a natureza,
um processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula, controla seu metabolismo com na natureza. Então, nesse processo, o ser humano defronta-se com a natureza como uma de suas forças, a quais ele precisa trabalhar. Então, quando a gente pensa em trabalho nessa criação humana, a gente pensa que o ser humano não apenas trabalha com braços ou trabalha com cabeças. Quando a gente está falando desse processo de trabalho, e lembra que nós estamos falando de processos formativos, o ser humano põe em movimento as forças naturais do seu corpo, braço, cabeça, mãos, né, a fim de se apropriar dos recursos da natureza, né, imprimindo nelas uma atividade útil à vida humana. Então, é importante isso. Então, para Marx, a gente atua, assim, então, sobre a natureza externa e modifica essa natureza, ao mesmo tempo que a gente modifica a nossa própria natureza. Então, a gente altera a nossa vida. Então, por exemplo, quando eu penso, falando assim de professores, né? Então, assim, quando eu estou alfabetizando uma criança, desenvolvendo um processo de trabalho pedagógico, de trabalho alfabetizador, o que ocorre? Quando eu tenho na minha frente uma criança, eu penso no trabalho de alfabetização sobre essa criança, o que eu faço? Falando sobre esse exemplo que eu dei anteriormente. Eu penso, né, eu planejo, eu escolho atividades, eu escolho potencialidades e eu realizo esse trabalho com a criança. Ao realizar esse trabalho com a criança, eu altero a natureza desta criança e eu altero a minha própria natureza. Por que eu altero a minha natureza? Porque eu não sou mais a mesma pessoa, eu aprendi, eu acumulei outros conhecimentos a partir da realização deste trabalho. Então, este movimento só é possível a nós humanos. Ele não é possível aos demais animais, porque os demais animais, eles agem com a relação direta. Toma lá, dá cá, né? Por isso que nós humanos, ao produzirmos as nossas relações, a gente tem as forças de mediação. Enquanto os animais, quando você pisa nele, quando você, de alguma forma, acidentalmente até pode ser, você ofende ele, ele reage de forma direta, ele lhe morde, ele pega você e tal. Enquanto que nós humanos não. Se por acaso eu piso no pé de uma pessoa, o que eu volto para ela? Opa, desculpa, então eu medio. Então, essa criação é uma criação cultural. Ela não é uma criação, e nós humanos aprendemos isso ao longo da nossa vida. Os animais, por mais que você ensine, ele aprende naquela hora, daqui a pouco, como ele não tem esse movimento, ele acaba esquecendo. Ok? Avançamos um pouquinho mais. Bom, então, o ser humano, isso que nós já dissemos, através do trabalho, ele transforma a si, transforma a natureza, porque ele tem essa capacidade de antecipar mentalmente aquilo que vai fazer, a finalidade de sua ação, né? Então, o ser humano desenvolve ações intencionais. Eu estou colocando tudo isso e vocês devem estar perguntando assim, ó, isso é educação do campo? Calma que nós vamos chegar lá. Então, nós vamos ter essa aula sobre a formação humana, a segunda ainda sobre modelo de desenvolvimento, e no terceiro momento que a gente pegar a educação do campo, aí vocês vão entender que a gente vai fazer essas relações todas. Mas aguenta um pouquinho. Muito bem. Então, ao extrair da natureza intencionalmente os meios de vida, o que ocorre com o ser humano? O ser humano cria o mundo humano, né? O mundo da cultura. Né? Então, é importante a gente pensar sobre isso. Paulo Freire, num livro chamado Importância do Ato de Ler, tem uma passagem dele que ele, ao dialogar com os camponeses, ele coloca bem essa questão, como é que a gente pode criar um mundo humano. Em síntese, o que ele diz? Paulo Freire, quando estava na África, ele explicando esse processo de formação e de criação do mundo da cultura para os camponeses, ele dá um exemplo bastante elucidativo que ajuda esses camponeses a pensar o que seria esse mundo biológico que tem os seres humanos, que tem os animais, e esse mundo cultural que nós humanos criamos, e que é a partir dele que nós vamos nos distanciando do mundo animal, do mundo biológico. E depois nós mantemos as duas perspectivas, o mundo animal e o mundo biológico. Então, eu vou ler literalmente essa passagem do livro de Paulo Freire, que depois também vocês podem ver no próprio livro, como é que isso ocorre. O que Paulo Freire coloca? Ele coloca que, ele dá o exemplo, na verdade, de dois camponeses
que, mediante uma necessidade que eles tinham, que era no livro relata tudo isso aí, que depois vocês podem acessar o livro, fazer a leitura e observar isso. Ele mostra o seguinte, olha, esses 2 camponeses tinham que colher cacau de um outro lado do rio. Ao chegar nesse lugar para fazer a travessia, que eles atravessavam sempre a pé, o que ocorreu? O rio tinha enchido e esses 2 camponeses não tinham como passar apenas a pé, como eles sempre faziam cotidianamente. Bom, o que eles têm aí? Eles têm aí uma necessidade. A partir dessa necessidade, esses 2 camponeses fazem o corte de uma árvore. O que seria esse corte de uma árvore? Então, a partir da necessidade, eles pensaram e foram fazer uso da natureza. O que é a árvore em pé? A árvore em pé é uma natureza. Aí o que eles fizeram? Então, agora que eu vou ler literalmente. Pedro e Antônio, a partir dessa necessidade que tiveram, então, Pedro e Antônio derrubaram uma árvore, aí eles tiveram uma prática, então seria uma prática pensada. A atividade prática dos seres humanos tem finalidades. Olha aí a ideia do trabalho com finalidade, do trabalho intencional. Eles sabiam que o que queriam fazer, porque já tinham uma necessidade, né? Ao derrubar a árvore, trabalharam, ou seja, exercitaram essa relação de pensamento e ação. Com os instrumentos, não só derrubaram a árvore, mas a desbastaram, depois de derrubá-la. Dividiram o grande tronco em pedaços de toros, que secaram ao sol. Em seguida, Pedro e Antônio serraram os troncos e fizeram tábuas com eles. Com as tábuas, fizeram um barco. Antes de fazer o barco, antes mesmo de derrubarem a árvore, eles já tinham na cabeça a forma do barco que iam fazer. Eles já sabiam para que iam fazer o barco. Pedro e Antônio trabalharam. Bom, o que é que nós podemos pensar sobre isso? Então essa passagem vai mostrando que, com o trabalho que esses 2 camponeses fizeram, Pedro e Antônio, que são os personagens de Paulo Freire, lá do livro Importância do Ato de Ler, eles realizaram um processo de trabalho, eles trabalharam, eles construíram o barco, eles criaram um mundo cultural. O que foi? Então, a árvore, quando estava em pé, era a natureza. A partir da necessidade desses camponeses, eles realizaram esse processo de pensar na mente, de antecipar, de planejar, de realizar uma ação. E, ao fazer o barco é o quê? O barco é uma natureza transformada, não é a árvore transformada? Pronto. Então, a árvore transformada em barco agora, pela mediação da ação humana pensada, com a mediação de instrumentos que eles utilizaram, agora eles têm o barco. O barco é o quê? O barco é um produto cultural. Por que é um produto cultural? Porque foi o ser humano que transformou a natureza, é isso que nós estamos chamando de mundo da cultura. Então, toda a nossa existência, geralmente, aquilo que não é a natureza, que não é nos dado pela natureza, é produzido pela ação humana, através do trabalho, e assim é criado, nós chamamos de mundo da cultura. Então, diferentemente daquilo que a gente sempre aprendeu na nossa vida, de que cultura é a arte, não. A arte é uma forma de cultura, mas cultura é esta produção humana realizada através do trabalho. Todos esses objetos humanos, através do trabalho, é a cultura.